Quando foi que Tem dois tipos de homens. Tem dois tipos de homem nesse país. O primeiro, ouve uma acusação falsa, abaixa a cabeça, fica quieto para não criar confusão e vai embora achando que aquilo ali é maturidade. O segundo para tudo, olha nos olhos de quem tá falando e diz: prova. Eu quero que ela prove quem é que eu te espanco. Quero que ela prove. Essa semana, num palco na frente de todo mundo, transmitido pela Band, uma cantora famosa apontou o dedo para um homem e disse que ele era um agressor. Eu peço para você ser carinhoso com sua esposa, viu, bicho? Porque a gente não aceita nenhuma violência contra nenhuma mulher. Sem processo, sem boletim de ocorrência, sem depoimento de ninguém da família, sem absolutamente nada, além da própria vontade de parecer importante naquele momento e lacrar. Quero também pedir que todos os artistas brasileiros se juntem a nós nessa luta contra todo tipo de violência contra as mulheres. E sabe o que aconteceu? Esse homem não se acovardou, ele não foi embora, ele não ficou quieto para não estragar o clima. Ele simplesmente pegou o microfone e disse: prova. Daniela, de onde foi que ela tirou e tentou me envergonhar aqui no meio de todo mundo? Eu quero que ela prove. E aí veio o silêncio, aquele clima constrangedor que disse tudo sem precisar dizer uma palavra. Porque quem acusa sem prova não suporta ser questionado. Quem acusa sem prova só funciona quando o alvo fica quieto. E quando o alvo não fica quieto, o castelo de areia e de lacração desmorona em tempo real e na frente de todo mundo. E você não tem como provar isso. Você não tem como provar isso. É verdade. O nome dele é Edson Gomes e o nome da falsa acusadora, Daniela Mercury. E o que aconteceu naquele palco não se trata apenas de uma birra entre artistas. É o retrato do que está acontecendo com muitos homens nesse país. Preocupada com as mulheres, com violência. Eu também me preocupo com as mulheres. Eu tenho filha mulher, entendeu? Eu me preocupo com as mulheres. Daniela Mercury estava no troféu Armandinho e Irmão Macedos, um evento musical, uma celebração, e em meio daquilo tudo, com o microfone na mão e a plateia lotada, ela simplesmente virou para Edson Gomes e disse: eu peço para você ser carinhoso com sua esposa, viu? Porque a gente não aceita nenhuma violência contra a mulher. Agora para e pensa comigo, não tinha nenhum processo contra o Edson Gomes, ele não estava sendo julgado por nada, não tinha nenhuma denúncia, não tinha nenhuma mulher da família dele reclamando de absolutamente coisa nenhuma. A própria esposa dele nunca fez uma acusação desse tipo contra o marido. Mas Daniela Mercury, num evento lotado, escolheu esse homem para fazer uma falsa acusação. Porque esse homem, naquele momento, com o microfone aberto, seria apenas coincidência, porque o Edson Gomes tinha dado declarações recentes que não agradaram a turma da política que ela faz parte. E de repente, sem nenhum aviso, sem prova, sem nada, ele virou exemplo de agressor em potencial no palco lotado. Esse comportamento tem um nome e se chama execução pública por associação. Você não precisa provar nada, você só precisa plantar uma dúvida na cabeça de quem está ouvindo. E o silêncio do acusado vira a prova que você não tem. Só que não funcionou com o Edson Gomes, ele não ficou em silêncio. Ele saiu de onde estava, subiu naquele palco e fez uma pergunta que destrói qualquer acusação sem fundamento. Da onde você tirou isso? Me prova que eu... Mulher, me prova. E aí ela ficou toda sem graça e falou: é verdade, me desculpa, eu tava preocupada com as mulheres, com a violência. Então você é super carinhoso com as pessoas que você ama. Não importa se eu sou super carinhoso, eu só quero dizer que você não prova que eu sou agressor. Repara no que aconteceu ali. Ela não apresentou nenhuma prova, ela não citou nenhuma fonte, ela não mencionou nenhuma testemunha, ela simplesmente quis lacrar e quando não deu certo, ela tentou transformar uma acusação direcionada num discurso genérico sobre violência. E o pior foi o Carlinhos Brau tentando quebrar o clima, tentando apagar o incêndio, sugerindo que os dois cantassem juntos. Nós sim estamos precisando cantar juntos para vencer a violência
da mulher. Então eu sugiro que o senhor cante com Daniela. Como se uma música tosca fosse capaz de apagar a calúnia feita em público. Mas o melhor de tudo foi a resposta do Edson. Cantar uma zorra, toma aqui. Edson. Aí depois dessa vergonha pública, Daniela Mercury fez o que toda pessoa que erra e não quer admitir faz. Ela soltou uma nota, mas não era qualquer nota. Era uma nota com cálculo cirúrgico de onde publicar, quando publicar e como publicar para causar o menor impacto possível. A acusação foi feita num palco com microfone, transmitida pela Band, viral em todas as redes sociais, vista por milhões de pessoas, e a retratação publicada num perfil de suporte com 87 mil seguidores. Não foi vídeo, não foi áudio, foi um texto genérico e nem foi escrito por ela, mas sim pela assessoria. Mas o pedido de desculpas poderia ter sido feito no perfil principal dela, com 1.200.000 seguidores. Só que ela escolheu um perfil menor, de suporte, com só 87 mil seguidores. Pensa na proporção disso. Ela teve coragem de destruir a reputação de um homem na frente de uma plateia inteira, mas não teve coragem de pedir desculpas no mesmo lugar, com o mesmo microfone, para o mesmo público. O máximo que aconteceu ali foi uma desculpa tosca que aconteceu na hora, quando ela estava levando o sermão do Edson, que foi nada mais nada menos que um jeito que ela encontrou para mascarar a vergonha. E o pior foi o texto dessa nota de desculpas que ela publicou nas redes sociais, uma obra-prima da covardia intelectual. Começa descrevendo o histórico dela como ativista, cidadã, artista. Não importa o histórico dela, porque isso não justifica o que ela fez. E ela ainda teve coragem de dizer que a fala dela tinha caráter amplo e simbólico, que estava dirigindo a todos os brasileiros. Deixa eu ver se eu entendi. Amplo e simbólico. Mas ela simplesmente citou o nome dele, tinha outros homens ao redor, uma plateia inteira de homens, mas ela escolheu aquele homem naquele momento e disse o nome dele em voz alta com o microfone na mão. Edson, eu peço pra você ser carinhoso com sua esposa, viu, bispo? Não existe simbólico quando você aponta o dedo para uma pessoa específica e faz uma acusação grave. E no final dessa nota, o termo genérico clássico que nunca falha. Lamenta que a manifestação tenha gerado interpretação diferente da pretendida. Basicamente, ela tá falando assim, não é que eu errei, é vocês que entenderam errado. A culpa foi jogada no ouvinte, o erro foi transformado em mal entendido e a calúnia virou ruído de comunicação. E por último, ela reitera o desejo de conversar pessoalmente com o artista no momento oportuno. Pessoalmente, no momento oportuno, em privado. O constrangimento foi público e imediato, mas a reparação seria privada e no prazo que ela decidir. Isso basicamente é uma pessoa que errou em público, mas quer consertar em privado. O pior de tudo é que se esse tipo de coisa acontece em público, com artistas, com um palco, todo mundo filmando, imagina o que não acontece por aí com muitos brasileiros. Sem câmera, no privado, sem possibilidade de defesa. Porque o que aconteceu naquele palco, acontece todo dia nesse país, em escritórios, em relacionamentos, em grupos de família, em redes sociais. A acusação sem prova virou ferramenta de destruição. E é por isso que você nunca pode ficar calado numa situação dessa. E você não tem como provar isso. É verdade. Estamos vivendo uma epidemia onde todo homem já nasce suspeito. Você não precisa ter feito nada, você não precisa ter histórico de nada. Basta alguém com microfone ou com celular ou com audiência na rede social apontar para sua direção, para sua reputação sangrar. E a reação que eles esperam de você é sempre a mesma, que você abaixe a cabeça, que peça desculpa, que suma, que se acovarde discretamente e deixe a narrativa correr. Edson Gomes recusou esse papel. Ele não saiu pela porta dos fundos, ele não ficou esperando o clima esfriar, ele foi até o centro do palco, olhou para a acusadora e disse: eu quero que você prove. E quando ele entregou o microfone e foi embora recusando cantar ao lado de quem o acusou, ele deixou uma lição que vale mais do que qualquer música. Você não é obrigado a compactuar com seus inimigos. Reconciliação forçada não é paz, é covardia. É aceitar que alguém pisou em você e ainda sorrir para a foto. E isso não é maturidade, é aceitar um papel de insignificante, de fracassado, de covarde, de tudo que não presta. Não, mas ela não pode fazer uma, porque ela fez aquilo, ela não pode. Sem ter prova cabal, ela não pode fazer isso. Daniela Mercury passou vergonha porque encontrou um homem que se recusou a ser conveniente, que se recusou a deixar a mentira virar verdade por omissão, que entendeu que o silêncio naquele momento seria cumplicidade com a própria destruição. Cantar uma zorra, toma aqui. E essa nota que ela soltou depois prova exatamente o que ela estava tentando fazer ali no palco. Uma pessoa totalmente mal intencionada, que não tem coragem de admitir seus erros, que colocou a culpa no público de quem ouviu errado e que não tá nem aí pro Edson Gomes. Então fica aqui a pergunta que eu deixo pra você. Se alguém amanhã apontar o dedo na sua direção, sem prova nenhuma, no trabalho, no relacionamento, numa rede social, qual dos dois você vai ser? O homem que abaixa a cabeça pra não criar confusão ou o homem que pede prova? Eu quero que ela prove. Tentar me lacrar, assim, me envergonhar, por quê?
que é isso? A resposta que você der para essa pergunta vai determinar muito mais do que uma discussão. Vai determinar o quanto as pessoas vão se sentir à vontade para te respeitar pro resto da vida. Essa é a grande lição. Comenta aqui abaixo o que você achou da postura do Edson Gomes. E se você conhece alguém que existe uma forma, manda o link para ele. Existe uma forma fria e absolutamente devastadora de fazer alguém sentir o peso de tudo que fez contra você, sem gritar, sem discutir e sem precisar provar nada. E o mais curioso é que quase ninguém usa, porque a maioria ainda está presa no erro mais comum, tentar ser ouvido por quem nunca teve a intenção de te escutar. Enquanto você explica, se justifica, cobra e pede respeito, a outra pessoa já entendeu uma coisa simples: você ainda está ali, disponível, acessível e previsível. E quem é previsível é controlado. E essa técnica, que é pouco falada, mas extremamente poderosa, não depende de palavras, não depende de confronto e muito menos de validação. Quando você aplica da forma certa, ela destrói qualquer senso de controle que a outra pessoa achava que tinha sobre você. E é nesse ponto que tudo vira, porque diferente do que te ensinaram, não é sua presença constante que gera valor, é a possibilidade real de te perder. E não estamos falando de joguinho emocional barato, de fingir desinteresse, enquanto você por dentro está implorando por atenção. Isso aqui é mais profundo e mais estratégico. É uma morte social. E isso é cruel. Cruel porque não dá espaço para negociação, não abre margem para justificativa, não oferece palco para drama ou chantagem emocional. Só existe uma coisa: ausência. E a ausência, quando é real, quando é definitiva, quando não vem acompanhada de explicação, pesa muito mais do que qualquer palavra que você poderia dizer. Porque pensa bem, o que acontece quando alguém está acostumado com a sua atenção, com a sua presença, com a sua validação e de repente isso simplesmente desaparece? Sem aviso, sem despedida, sem olhar para trás, o cérebro entra em conflito, tenta entender, tenta puxar o histórico, tenta encontrar uma lógica, mas não acha nada. E é nesse momento que começa o desconforto, a dúvida, a inquietação na mente dela. Por que ele não reagiu? Por que ele não veio atrás? Por que ele simplesmente sumiu? Essas perguntas começam a rodar na cabeça dela e quanto mais o tempo passa, mais o cérebro dela é corroído por essas perguntas. Quando você simplesmente some, quando você tira o acesso e para de alimentar o ego dela, o peso começa a bater. Começa lento, sutilmente e vai se espalhando pela mente dela de forma brutal. Porque a maioria das mulheres não estão acostumadas a perder e quando se deparam com a perda, e principalmente uma perda que não tem volta, o impacto mental muitas vezes se torna irreparável. A maioria dos homens fracassam antes mesmo de tentar aplicar isso porque ainda estão emocionalmente presos. O cara fala que vai sumir, mas continua olhando o perfil, esperando mensagem, torcendo por qualquer sinal. Só que isso não é ausência, isso mostra que por mais que você se afastou, ainda está dependente emocionalmente. E quando a sua mente ainda está presa, as suas ações entregam isso, mesmo que você tente parecer frio. A verdade é simples, não existe técnica que funcione se você ainda está emocionalmente disponível. E é por isso que essa técnica, quando usada de forma correta, é tão poderosa. A chamada morte social não é um comportamento externo, é uma decisão interna. É o momento que você olha para aquela situação com clareza e aceita que aquela pessoa que não te respeitou, não te valorizou, não merece mais acesso à sua vida. E quando essa decisão é real, o comportamento vem automático, você não precisa forçar nada para ignorar. Você simplesmente não sente mais a necessidade de saber de nada da existência daquela pessoa. E é aqui que existe a diferença absurda entre o homem de valor e o homem comum. O homem comum reage, explica, tenta resolver, tenta consertar algo que já foi quebrado e não tem mais volta. Já o homem de valor, o cara que entendeu o jogo, ele simplesmente age com indiferença. Ele não faz mais questão de ser entendido, não deixa a mensagem final, não busca fechamento emocional para finalizar aquela história. Ele só retira o acesso e segue sua vida como se aquela pessoa nunca tivesse existido. Agora imagina o impacto disso do outro lado. No começo, parece que não aconteceu nada, a pessoa segue a vida normal, finge que não se importa, mas o tempo começa a passar e o padrão que antes tinha sua presença não se repete. Você não aparece, não reage, não interage e aí começa o desconforto real, porque ela estava acostumada com você ali, disponível, previsível, fácil de acessar e de repente não resta mais nem a sua
sombra na vida dela. E o ser humano não lida bem com o que não entende. A mente dela começa a buscar explicações, começa a revisitar momentos, começa a tentar encontrar onde foi que ela perdeu o controle. Será que eu exagerei? Será que ele cansou de mim? Será que ele tem outra pessoa? E essas perguntas começam a gerar algo que nunca conseguiria causar com explicações. Você causou um impacto emocional na mente dela sem precisar dizer uma palavra. Só que tem um detalhe importante que muitos ignoram. Essa técnica só funciona de verdade quando não existe retorno. Se você some e volta amanhã, você destrói todo o efeito. Se você corta e depois responde com migalha, você se rebaixa, porque no fundo você está ensinando aquela pessoa que pode fazer o que quiser com você, que no final você sempre volta. Por isso que a morte social é considerada cruel, porque ela não negocia, ela não dá abertura para teste, não responde provocação, é o silêncio absoluto. E esse silêncio comunica mais do que qualquer texto que você poderia escrever. Comunica que você não aceita mais aquilo, que você não depende mais daquilo e que você está disposto a seguir sua vida sem aquela pessoa. E quando isso é feito de forma permanente, o peso disso é brutal, porque diferente do que muitos pensam, não é o bloqueio que machuca, é a indiferença, é o vazio. Não é o que você fala, é o que você deixa de falar, deixa de fazer, deixa de se importar. E quando alguém perde o acesso a algo que considerava garantido, o valor aparece, mas aí já é tarde demais. E é aqui que muitos homens se sabotam, porque no primeiro sinal de curiosidade da outra pessoa, ele já cede, recebe uma mensagem de oi sumido, uma reação no story e corre igual um cachorrinho atrás de migalha. Só que isso é nada mais nada menos que um teste. Ela só queria saber se você é um cara que tinha sumido ou se é um trouxa que sempre corre atrás. Você mostra que nada mudou, que tudo aquilo foi só um teatrinho emocional, e nesse momento o respeito que estava começando a surgir some, porque você confirmou exatamente o que ela sempre soube, você continua disponível. Agora, quando você mantém o silêncio, quando você mantém a sua ausência, quando você não reage nem mesmo quando a oportunidade aparece, aí sim a morte social é estabelecida. E é aqui que o jogo vira completamente, porque enquanto ela tentava entender o que aconteceu, você já seguiu. Enquanto ela sente o vazio, você já preencheu com amor próprio. Enquanto ela começa a perceber o erro, você não está mais disponível para ouvir desculpas. E isso cria algo extremamente difícil de lidar: arrependimento sem acesso. O arrependimento sem acesso é o ponto mais alto de impacto emocional, porque não existe mais o que fazer, não existe mais conversa para resolver, não existe mais espaço para consertar, existe apenas a consciência de que perdeu e não tem como recuperar. E isso pesa mais do que qualquer briga, mais do que qualquer término, mais do que qualquer discussão dramática ou explicações, porque o silêncio não dá margem para conclusões, ele deixa a pessoa presa na própria mente. No final das contas, isso nunca foi sobre punir alguém, nunca foi sobre vingança e muito menos sobre provar valor a qualquer pessoa. A maioria começa achando que está aplicando isso por causa dos outros, mas com o tempo entende que o maior efeito acontece dentro de si. Porque quando você decide cortar o acesso a alguém que não te respeita, você não está perdendo, você está se reposicionando e reprogramando seu cérebro. Você está condicionando seu cérebro que você tem valor, e isso muda tudo. A morte social não é um joguinho para fazer por aí aleatoriamente, é o resultado de um homem que finalmente entendeu que atenção é moeda, que a sua presença é privilégio e que acesso à vida dele precisa ser merecido. E quando você começa a enxergar assim, você para de correr atrás de quem te trata como opção e passa a filtrar quem realmente merece estar ali. E isso não só muda seus relacionamentos, mas também sua postura como homem. E no final, isso não tem nada a ver de fato com fazer alguém sentir sua falta, mas sim sobre você nunca mais aceitar ser tratado como opção. Porque quando um homem entende o próprio valor, ele não ameaça ir embora, ele simplesmente some. E quando isso é feito do jeito certo, sem volta e sem olhar para trás, não sobra dúvida, sobra apenas a ausência. E a ausência, quando vem alguém que se respeita, pesa mais do que qualquer presença forçada. Então a pergunta que fica é simples: você vai continuar tentando ser entendido por quem nunca quis te ouvir, ou vai finalmente agir como alguém que sabe seu valor? Porque no momento em que você decide sair de verdade, sem precisar ser entendido, sem precisar de resposta e sem precisar de validação, você mata a versão fraca que aceitava qualquer coisa. E é aí que você deixa de ser apenas mais um cara comum disponível e passa a ser o tipo de homem que não negocia o próprio valor. E quando o homem assim vai embora, não fica ruído, não fica explicação, não fica rastros emocionais para sustentar o ego de ninguém. Fica apenas um vazio seco, pesado, impossível de ignorar. Porque quem tem presença de verdade não precisa voltar para ser lembrado. A ausência dele já grita autossuficiente. Se você assistiu até aqui, deixa um like no vídeo e se inscreva no canal. Tamo junto. Ela acreditava que ele seria
A mulher empoderada tem um fenômeno acontecendo que está deixando muita mulher nervosa. Homem solteiro, próspero, bem-sucedido e que não quer saber de relacionamento sério. E a reação feminina? Histeria pura. Freud explicava que histeria é quando um desejo não realizado vira sintoma. E qual é o desejo aqui? Acesso ao sucesso dele. Quando ele nega esse acesso ficando sozinho, o sintoma aparece: raiva, desvalorização, ansiedade. Agora vem o paradoxo brutal. Ela diz que não precisa de homem, que é independente, que tem vida própria. Mas quando o cara próspero escolhe ficar solteiro, a histeria bate. Contradição exposta na prática. Lacan diria que ela deseja o desejo do outro. Quer que o homem bem-sucedido deseje ela. Quando ele simplesmente não deseja ninguém, a estrutura dela entra em crise, porque o plano era conquistar, não ser ignorada. Klein falaria de inveja primitiva. Ele tem objeto bom, que é o sucesso, a grana, a liberdade. E ela não tem acesso a esse objeto. Inveja vira raiva. Raiva vira tentativa de desvalorizar o que ela não pode ter. O mercado afetivo inverteu. Antes, homem próspero era prêmio a ser conquistado. Hoje, homem próspero está optando por solteirice. E quanto mais ele opta, menos oferta tem para ela que quer hipergamia, que quer subir através dele. A independência dela é ilusão bem construída. Funciona enquanto ela tem acesso potencial a homem bem-sucedido. Mas quando esse acesso é negado, quando ele recusa o jogo, a estrutura colapsa. E colapso gera sintoma. Freud seria direto. Sintoma não mente. Discurso pode mentir. Comportamento consciente pode mentir. Mas histeria? Histeria revela a verdade que ela tenta esconder até de si mesma, que ela precisa sim. E muito. Assista até o fim e entenda por que homem solteiro próspero não é problema social. É posição de poder que expõe dependência feminina, que discurso nega, mas que sintoma confessa alto e claro. A trincheira precisa reconhecer esse padrão, porque quando você entende a histeria dela, você entende o jogo. E entender o jogo é poder de não ser jogado por ele. Vamos direto ao ponto. Tem um fenômeno acontecendo que está mexendo com a estrutura do mercado afetivo inteiro. Cada vez mais homens solteiros, prósperos, bem-sucedidos financeiramente e que não querem saber de relacionamento sério. E não é pouca coisa não. É tendência global. Estados Unidos, Europa e aqui no Brasil também. O cara constrói carreira, junta grana, investe em si mesmo e simplesmente decide que relacionamento não vale o custo. E aí vem a parte interessante. A reação feminina a isso. Não é indiferença. Não é aceitação, é histeria. No sentido clínico mesmo que Freud usava. Raiva, ansiedade, tentativas de desvalorizar esses caras, de chamá-los de imaturos, de egoístas, de problemáticos. E você precisa perguntar, por que essa reação tão intensa? Se a mulher moderna é tão independente quanto ela diz que é, se ela realmente não precisa de homem para nada, por que o homem bem-sucedido ficando solteiro causa tanto desconforto? A resposta está na psicanálise.
Sempre tá. Freud explicava que histeria é sintoma de desejo não realizado. Quando você deseja algo e não consegue, o desejo não desaparece. Ele vira sintoma. E sintoma não mente. Você pode mentir para todo mundo, pode mentir para si mesma. Mas o sintoma entrega a verdade. Então vamos entender o que está acontecendo aqui estruturalmente. A mulher moderna foi criada com narrativa específica. Narrativa de que ela não precisa de homem, que ela é independente, que ela tem carreira própria, dinheiro próprio, vida própria. E até certo ponto, isso é real. Ela trabalha, ela ganha, ela paga contas. Mas tem um detalhe que o discurso esquece. Um detalhe que Lacan explicaria melhor que ninguém. Ela quer homem que seja mais bem-sucedido que ela. Isso tem nome. Hipergamia. Mulher busca parceiro de status igual ou superior ao dela. Não é maldade. Não é cálculo consciente necessariamente. É estrutura de desejo que vem de muito tempo, de muito fundo. Freud falaria que tem raiz em complexo de Édipo não resolvido, onde pai representa a autoridade, provisão, segurança, e homem adulto vira substituto simbólico do pai. Lacan diria que ela deseja o desejo do outro. Quer ser desejada por homem que tem valor reconhecido socialmente, porque ser desejada por homem valioso confirma valor dela. É espelho narcísico. Klein falaria de objeto bom. Homem bem-sucedido é objeto bom que ela quer internalizar, se apropriar, ter acesso permanente. E quando o acesso é negado? Quando o objeto bom está ali, visível, mas inacessível porque o cara simplesmente não quer jogar o jogo, aí vem a crise. A estrutura colapsa. E colapso gera sintoma. Agora olha a contradição que aparece. Ela passa anos ouvindo e repetindo que não precisa de homem. Feminismo diz isso. Cultura diz isso. Amigas dizem isso. Ela internaliza discurso. E acredita, no nível consciente. Mas aí, o homem próspero fica solteiro por escolha. E a reação dela não é indiferença, é raiva. Por quê? Freud explicaria que consciente e inconsciente operam por lógicas diferentes. Consciente diz, não preciso de homem. Inconsciente diz, preciso de acesso a homem bem-sucedido para validar meu valor e garantir segurança futura. E quando o inconsciente é contrariado, quando o desejo inconsciente não é satisfeito, o sintoma emerge. Histeria é exatamente isso. É quando o corpo, comportamento, emoção dizem a verdade que discurso nega. Ela fica nervosa, fica ansiosa, começa a criticar homens solteiros, chama eles de imaturos, diz que eles têm medo de compromisso, diz que eles são egoístas, projeta problema neles, mas problema não tá neles. Problema tá na estrutura dela que foi construída esperando que homem bem-sucedido estivesse disponível como opção quando ela decidisse que estava pronta. E ele não tá. Ele optou por outra coisa. E opção dele expõe dependência dela, que discurso negava, mas que sintoma agora confessa. Lacan tem conceito perfeito para isso. Falta. Ele dizia que desejo humano é sempre desejo de algo que falta. E falta é constitutiva. Você nunca preenche completamente. Sempre tem buraco. E buraco gera movimento, gera busca. No caso da mulher moderna, o buraco é validação. Ela precisa ser desejada por homem de alto valor para sentir que ela tem valor. Não basta ela ter carreira, não basta ela ter dinheiro, não basta ela ser independente materialmente. Ela precisa ser escolhida por homem que outros desejam, porque a escolha dele confirma que ela venceu competição, que ela é superior, que ela merece. É narcisismo puro. Freud falaria de narcisismo secundário, onde validação externa é buscada compulsivamente para preencher vazio interno que nunca foi preenchido adequadamente na infância. E quando o homem de alto valor simplesmente não escolhe ninguém, quando ele sai do jogo completamente, o sistema dela quebra, porque validação que ela buscava não está mais disponível. Objeto que ela queria não pode ser possuído. E impossibilidade de possuir gera, segundo Klein, inveja primitiva. Inveja é quando você vê objeto bom no outro e quer destruir porque não pode ter. E destruição, nesse caso, é simbólica.
é desvalorizar. É dizer que homem solteiro próspero é problemático, é imaturo, é incompleto. É tentar diminuir o valor do objeto que ela não consegue acessar. Porque se o objeto não tem valor, então falta de acesso não machuca tanto. É defesa. Defesa contra a ferida narcísica, de não ser escolhida por quem ela queria escolher ela. Então o que você está vendo não é mulher defendendo independência real. É mulher defendendo acesso potencial à dependência futura. Ela quer opção de depender se ela quiser. Quer ter homem bem-sucedido disponível como carta na manga. Mesmo que ela não use agora, ela quer saber que poderia usar se quisesse. É segurança. É plano B. Freud chamaria isso de ganho secundário. Sintoma tem função. Sintoma serve para algo. E função da independência performada é manter valor dela alto no mercado, enquanto ela espera homem de valor ainda mais alto aparecer e escolher ela. Mas se homem de valor alto não está escolhendo ninguém, se ele está optando por solteirice, o plano falha. E falha de plano de vida gera ansiedade massiva. Gera crise existencial. Porque ela estruturou expectativas, fez escolhas, adiou coisas baseada em premissa de que homem bem-sucedido estaria lá quando ela decidisse que estava pronta. E premissa era falsa. Ele não está lá, ele saiu do jogo. E saída dele do jogo expõe que jogo dela dependia de participação dele, que independência dela era condicional, que a autonomia dela tinha limite. E limite é exatamente o acesso a homem de alto valor que discurso dizia que ela não precisava, mas que comportamento mostra que ela precisa desesperadamente. E desespero vira histeria. E histeria é o que você vê quando mulher fala de homem solteiro próspero. Não é crítica racional, é sintoma emocional. É desejo não realizado convertido em raiva direcionada ao objeto que nega acesso. Freud mapeou isso há mais de 100 anos e continua funcionando exatamente igual porque estrutura psíquica não muda. Cultura muda, discurso muda. Mas inconsciente? Inconsciente opera por mesma lógica desde sempre. Agora vamos falar da reação específica que você vê. Porque não é só incômodo, não é só desconforto, é ataque coordenado. Você vê mulher atacando o homem solteiro próspero em rede social. Você vê artigos de revista feminina dizendo que homem que não quer casar tem problema. Você vê terapeuta dizendo que homem que prefere solteirice tem medo de intimidade. Tudo é patologizado, tudo é transformado em defeito, e isso não é coincidência. Freud explicaria isso como projeção. Quando você não pode admitir algo sobre si mesmo, você projeta no outro. Ela não pode admitir que precisa de homem bem-sucedido, porque admitir isso destrói narrativa inteira de independência que ela construiu. Então, ela projeta problema nele. Ele é que tem medo. Ele é que é imaturo. Ele é que é egoísta. E projeção serve função dupla. Primeiro, protege ego dela de confrontar dependência real. Segundo, tenta controlar comportamento dele através de vergonha social. Se ela consegue fazer sociedade inteira dizer que homem solteiro é problemático, talvez ele mude. Talvez ele entre no jogo. Talvez ele fique disponível como opção para ela. É manipulação social operando em escala coletiva. E Lacan diria que isso é tentativa de reinstalar grande, outro que homem rejeitou. Ele saiu da matriz simbólica, onde homem tem que casar, prover, construir família. E saída dele ameaça a matriz inteira. Então matriz reage tentando puxar ele de volta através de pressão, vergonha, patologização. Tem outro mecanismo operando aqui que Klein explicaria perfeitamente. Inveja. Não é ciúme. Ciúme é quando você tem algo e tem medo de perder. Inveja é quando o outro tem algo e você quer destruir porque não pode ter. E homem solteiro próspero tem coisas que ela quer. Liberdade total. Autonomia real, não performada. Dinheiro que ele gasta como quer sem prestar contas. Tempo que ele usa em si mesmo sem culpa. Paz que vem de não gerenciar expectativas de outra pessoa. E ela vê isso, e inveja corrói, porque ela não tem essas coisas. Mesmo com carreira, mesmo com independência declarada, ela tem pressão social para casar,
para ter filho, para construir família antes que relógio biológico acabe. Ela tem cobrança que ele não tem. E ele opta por não ter nenhuma dessas responsabilidades. Simplesmente recusa o pacote inteiro. E recusa dele expõe que pacote é opcional, não obrigatório. E se é opcional, então escolhas que ela fez talvez não fossem tão inevitáveis quanto ela pensava. Talvez ela também pudesse ter optado diferente, mas não optou. E agora tem ressentimento. Ressentimento vira inveja. E inveja vira tentativa de destruir o que ela inveja. Ela não pode ter liberdade dele. Então ela tenta fazer liberdade dele parecer prisão. Tenta fazer solidão dele parecer problema. Tenta fazer escolha dele parecer fuga. É rebaixamento simbólico do objeto invejado. Freud chamaria de desvalorização. É defesa narcísica contra a ferida de ver outro tendo o que você quer, mas não pode ou não quer pagar o preço de ter. Vamos falar de uma coisa que ninguém fala. Mulher tem expectativa de que homem vai estar lá quando ela decidir que está pronta. Ela passa dos 20 focada em carreira. Beleza. Passa dos 30 consolidando posição profissional. Beleza também. Mas lá no fundo tem premissa operando. Premissa de que quando ela chegar nos 35 ou 40 e decidir que agora sim quer relacionamento sério, vai ter homem de qualidade esperando. Homem bem-sucedido, estável, que vai querer construir vida com ela. E premissa era válida historicamente, porque homem tradicionalmente aceitava mulher mais velha, com bagagem, com carreira estabelecida, com expectativas altas. Aceitava porque opções eram limitadas, porque pressão social era forte, porque modelo era esse. Mas algo mudou. Homem percebeu que modelo não serve ele. Percebeu que custo é alto e benefício é baixo. Percebeu que ele pode construir vida satisfatória sem entrar em arranjo que requer sacrifício desproporcional. E quando ele opta por não entrar, quando ele simplesmente continua solteiro e próspero, a premissa dela colapsa. Ela planejou vida baseada em premissa falsa. E plano de vida falhando gera crise existencial. Freud chamaria de confronto com real. Real é o que não negocia. Real é limite duro da realidade que fantasia não muda. E real aqui é, homem que ela esperava não tá lá. Ele não tá esperando, ele tá vivendo. E vida dele não inclui ela. E exclusão não é pessoal, mas ela vive como pessoal. Porque narcisismo opera assim. Tudo é sobre ela. Escolha dele de ficar solteiro vira rejeição a ela especificamente, mesmo que ele nem conheça ela. É projeção narcísica, onde escolha alheia é interpretada através de lente de como isso afeta ego dela. Tem um conceito que Lacan usa que é perfeito aqui. Objeto pequeno a. É objeto causa de desejo. É o que move desejo, mas que nunca é alcançado plenamente. E homem próspero solteiro virou objeto pequeno a para ela. Ele é o que ela deseja, mas não consegue ter. E impossibilidade de ter não mata desejo, intensifica. Porque desejo, segundo Lacan, não quer satisfação. Desejo quer perpetuação. Desejo quer continuar desejando. Mas aqui tem twist. Ela precisa manter ilusão de que poderia ter se quisesse. Porque se ela admite que não pode ter nem se quiser, que ele simplesmente não está disponível, o ego colapsa. Então ela cria narrativa alternativa. Narrativa de que ela não quer. Que ele é que tem problema. Que ela é que está bem sozinha. Que relacionamento é superestimado. É formação reativa. Freud explicava que formação reativa é quando o impulso real é transformado em oposto consciente. Ela quer desesperadamente, mas diz que não quer, e diz com tanta convicção que quase acredita. Mas comportamento entrega. A raiva entrega. A obsessão com tema entrega. Se ela realmente não quisesse, seria indiferente. Indiferença é sinal de desejo morto. Mas raiva é sinal de desejo vivo e frustrado. E frustração gera sintoma. E sintoma é histeria que você vê quando ela fala de homem solteiro próspero. Não é opinião neutra. É carga emocional desproporcional. É investimento psíquico em algo que teoricamente não deveria importar para ela. Mas importa. Importa demais, porque toca em ferida narcísica de não ser escolhida por quem ela valoriza mais que valoriza ela mesma. E aí tem a dimensão coletiva disso.
não é só uma mulher. É movimento, é discurso compartilhado, é narrativa construída coletivamente, onde homem solteiro é problema social. E construção coletiva serve função. Freud falaria de narcisismo das pequenas diferenças. Grupo se une contra inimigo comum. E inimigo comum, nesse caso, é homem que rejeita script social. Ele não está fazendo o que cultura diz que homem deve fazer. Não está casando. Não está provendo. Não está se sacrificando por família. Então cultura reage. E reação é patologização. É transformar escolha válida em sintoma de doença. É medicalizar a autonomia. E isso é violento. É violência simbólica, mas é violência. Lacan diria que é violência do simbólico, tentando forçar sujeito a entrar em posição que cultura preparou para ele, mas que ele recusa ocupar. E recusa é ato político. É ato de afirmar que não, que você não aceita, que você escolhe diferente. E escolha diferente expõe que sistema não é natural. Sistema é construído. E se é construído, pode ser desconstruído. E possibilidade de desconstrução ameaça quem se beneficia de sistema. Quem se beneficia? Mulher que construiu estratégia de vida baseada em acesso a homem provedor. Quando o homem recusa ser provedor, estratégia falha. E falha não é só individual, é geracional, é cultural. É colapso de modelo que funcionou por séculos, mas que não funciona mais porque o homem percebeu que não funciona para ele. E percepção dele muda jogo. E mudança de jogo é o que você está vendo. É o que gera histeria. É o que ativa sintoma coletivo que Freud reconheceria como epidemia histérica. Não é uma mulher isolada tendo crise. É geração inteira tendo crise. Porque o script que elas aprenderam não corresponde mais à realidade que homens construíram para si mesmos fora da aprovação ou desaprovação dela. Vamos falar agora da ilusão central que sustenta tudo isso. A independência feminina. Olha, ninguém está dizendo que mulher não trabalha. Ninguém está dizendo que ela não ganha dinheiro. Ela trabalha sim. Ela ganha sim. Ela paga conta sim. Mas independência real é outra coisa. Independência real é quando você genuinamente não precisa de validação externa para funcionar. É quando sua estrutura psíquica está sólida o suficiente para você existir bem sozinho, sem necessidade compulsiva de outro para confirmar seu valor. E isso é raro. Freud diria que todo mundo precisa de outro em algum nível. Mas tem diferença entre necessidade saudável de conexão e dependência neurótica de validação. E o que você vê na mulher moderna não é necessidade saudável. É dependência disfarçada de autonomia. Ela precisa ser desejada por homem de alto valor para sentir que ela tem valor. Precisa ser escolhida para sentir que ela é escolhível. Precisa ter acesso potencial a recursos masculinos para sentir segurança futura. E tudo isso contradiz independência que ela declara. Lacan explicaria que ela confunde ter com ser. Ela acredita que ter carreira, ter apartamento, ter carro faz ela ser independente. Mas ser independente é estrutura psíquica. Não é lista de posses. E a estrutura psíquica dela ainda opera por lógica de que valor vem de fora, não de dentro. Vem de quanto homem valioso a deseja. E se homem valioso não deseja ninguém, sistema dela colapsa. Tem outro ponto crucial aqui. A independência dela funciona dentro de sistema que assume participação masculina. Ela é independente em sociedade que foi construída majoritariamente por homens. Infraestrutura que ela usa para trabalhar. Tecnologia que ela usa para ganhar dinheiro. Segurança que permite ela andar na rua. Tudo isso tem componente masculino massivo na construção e manutenção. Ela não vive em ilha isolada. Vive em sociedade. E sociedade tem divisão de trabalho, onde, estatisticamente, homens ainda dominam áreas de infraestrutura pesada, construção, logística, tecnologia de base. Então, independência dela é relativa. É independência dentro de framework que depende de trabalho masculino coletivo, que ela não reconhece porque é invisível. E ponto não é diminuir conquista dela. Ponto é expor que a autonomia total é mito.
Ninguém é totalmente autônomo, mas ela performa como se fosse. E performance cria expectativa. Expectativa de que ela realmente não precisa de homem para nada. Mas quando o homem próspero fica solteiro e ela reage com histeria, a performance é exposta como mentira. Porque se ela realmente não precisasse, ela seria indiferente. Klein diria que ela precisa de objeto bom masculino, não só para provisão material, mas para regulação emocional, para validação narcísica, para a sensação de segurança que vem de saber que tem backup, tem opção, tem acesso a recursos além dos dela se necessário. E backup sendo removido voluntariamente por homem que opta por solteirice gera pânico que ela mascara como crítica racional, mas que Freud identificaria como ansiedade primitiva de desamparo. Agora vamos falar de coisa que ninguém quer admitir, mas que dados mostram. Mulher, em geral, não se contenta com homem de status igual ou inferior ao dela. Ela quer subir. É hipergamia. E hipergamia não é julgamento moral. É observação de padrão que se repete através de culturas e tempos. Freud relacionaria isso com o complexo de Édipo, onde menina busca em homem adulto algo do pai que ela idealizou. Pai representa autoridade, provisão, proteção. E homem que não oferece pelo menos o que pai oferecia simbolicamente, não satisfaz desejo inconsciente dela. Lacan diria que ela busca falo simbólico, não pênis literal. Falo é poder, é status, é reconhecimento social. E homem com falo simbólico mais potente que o dela é o que ativa desejo. Homem com menos falo simbólico, ela rejeita. E rejeição é automática, muitas vezes inconsciente. Ela nem percebe que está filtrando por status. Acha que está filtrando por conexão, por química, por compatibilidade. Mas estatística não mente. Mulher que ganha 100 mil por ano raramente casa com homem que ganha 50. Ela busca homem que ganha 150, 200. E quanto mais ela ganha, mais ela filtra. E filtro vai apertando. E pool de candidatos vai diminuindo. E hora chega que pool está quase vazio. E os poucos que sobraram estão optando por solteirice. Porque eles perceberam que relacionamento moderno tem custo alto e benefício questionável para eles. E percepção deles muda a dinâmica inteira. Porque se homem de topo opta por ficar fora, mulher que construiu estratégia baseada em hipergamia fica sem opção viável. E falta de opção viável gera crise. E crise gera sintoma. E sintoma é histeria, que você vê ela manifestando quando fala de homem solteiro próspero. Freud tinha conceito chamado ganho secundário. É quando o sintoma traz benefício oculto, que mantém sintoma vivo. E tem ganho secundário na independência performada dela. Ganho é manter valor alto no mercado. Se ela admite que precisa de homem, valor dela cai. Porque necessidade é percebida como fraqueza. Então ela performa autonomia para manter valor, para parecer que ela é prêmio, não necessitada. E performance funciona até certo ponto. Funciona para atrair atenção. Funciona para gerar interesse inicial. Mas não funciona para manter relacionamento de longo prazo com homem de alto valor. Porque homem de alto valor percebe performance. Ele vê contradição entre o que ela diz e o que ela faz. Vê que ela diz que não precisa, mas comportamento mostra que precisa. E contradição gera desconfiança. Gera a sensação de que relacionamento com ela é armadilha. Que a autonomia dela é isca. Que depois que ele entrar, a autonomia vai virar dependência. E ele não quer entrar em arranjo onde ele vai ser sugado emocionalmente, financeiramente, psicologicamente, por mulher que vendeu independência, mas entrega dependência. Então ele fica fora. E ficar fora é a escolha racional dele. Mas ela vive como rejeição irracional. Porque narcisismo dela não permite ver que problema não é nele. Problema é em dinâmica que ela oferece. Dinâmica que promete parceria, mas entrega assimetria onde ela ganha mais que ele. E a simetria é insustentável. Lacan diria que relacionamento precisa de equilíbrio simbólico. Precisa de troca, que ambos percebem como justa. E se troca é percebida como injusta por um dos lados, relacionamento não funciona.
E homem de alto valor percebe injustiça. Percebe que vai dar mais do que receber. Então opta por não dar nada, opta por ficar consigo mesmo. E opção dele é libertação para ele, mas é catástrofe para ela, que contava com participação dele em jogo, que ela estruturou, mas que ele recusa jogar. E tem componente temporal aqui que agrava tudo. Mulher tem relógio biológico, homem não tem, ou tem muito mais tempo. Mulher aos 20 tem décadas para decidir. Mulher aos 35 tem anos. Mulher aos 40 tem meses, se tanto. E pressão do tempo muda a dinâmica. Ela começa desesperada, e desespero transparece. E desespero é repelente para homem de alto valor que tem opções. Ele não quer mulher desesperada. Ele quer, se quiser alguém, mulher que agrega valor à vida dele. Não que drena por necessidade urgente de garantir futuro antes que tempo acabe. E urgência dela cria paradoxo. Quanto mais urgente ela fica, menos atraente ela se torna. E menos atraente ela se torna, mais urgente ela fica. É espiral descendente. Freud chamaria de compulsão à repetição. Ela repete padrão que não funciona, esperando resultado diferente. Mas resultado não muda, porque problema é estrutural. Não é tático, não é sobre ela mudar a abordagem. É sobre ela mudar a expectativa. É sobre ela aceitar que homem de alto valor pode simplesmente não estar disponível. Não porque ele tem medo, não porque ele é imaturo, mas porque ele avaliou o custo-benefício e decidiu que não compensa. E decisão dele é válida. Mas validade da decisão dele não alivia a ansiedade dela. Então ela ataca a decisão, patologiza a escolha, tenta fazer sociedade inteira pressionar ele a mudar. Mas pressão não funciona, porque homem que optou por solteirice já rompeu com pressão social. Já decidiu que opinião alheia não define vida dele. E se opinião alheia não define, opinião dela especificamente não define também. E irrelevância da opinião dela é ferida narcísica final. Porque ela está acostumada a ser ouvida, a ser considerada, a influenciar. E influência não funciona com o homem que saiu completamente do jogo onde influência dela operava. Ele não está jogando. Então, regras do jogo não se aplicam. E inaplicabilidade de regras é o que gera a histeria máxima que você vê quando ela confronta a realidade de que controle dela sobre dinâmica afetiva acabou no momento que o homem decidiu que dinâmica inteira é opcional para ele. Agora vamos falar do que realmente está acontecendo no mercado afetivo. Porque mercado não é romance, não é conto de fadas. É mercado onde valor é trocado, e mercado opera por oferta e demanda. E oferta de homem de alto valor está caindo. Não porque homens ficaram piores, mas porque homens que chegaram no topo estão optando por não participar. E demanda de mulher por esses homens continua alta. Continua crescendo, na verdade. Porque mulher que sobe profissionalmente não baixa padrão. Ela sobe padrão junto. Ganhava 50, queria homem que ganhasse 70. Agora ganha 100, quer homem que ganha 150. E lógica não muda. Mas oferta não acompanha demanda. Porque homem que ganha 150 percebeu que pode viver excelentemente sozinho. Não precisa dividir, não precisa negociar, não precisa gerenciar expectativas de parceira que vai querer influenciar como ele gasta, onde ele mora, como ele vive. Freud diria que o homem descobriu que princípio do prazer pode operar sem mediação do princípio de realidade, imposto por relacionamento. Ele pode buscar satisfação direta, sem compromisso, que relacionamento exige. E descoberta muda tudo. Porque, historicamente, homem aceitava compromisso porque a alternativa era solidão forçada, exclusão social, falta de acesso a sexo, a companhia, a validação. Mas tecnologia mudou isso. Ele tem acesso a entretenimento infinito. Tem acesso à conexão social através de comunidades online. Tem acesso a sexo através de aplicativos casuais. Não é ideal, mas é suficiente. E suficiência mata a necessidade de entrar em contrato relacional assimétrico, onde ele dá mais que recebe. Lacan diria que o homem saiu da posição de sujeito barrado. Sujeito barrado é aquele que precisa de outro para completar falta. E completar falta
é motor de desejo e de submissão à ordem simbólica. Mas homem próspero solteiro descobriu que falta pode ser gerenciada sem outro feminino específico. Falta continua existindo. Lacan diria que falta é constitutiva, não pode ser eliminada. Mas gerenciamento da falta mudou. Ele não precisa mais de uma mulher específica para intermediar relação dele com falta. Ele medeia diretamente através de trabalho, de hobbies, de amizades, de propósito que ele define sozinho. E mediação direta dá autonomia real, não autonomia performada, autonomia estrutural. E a autonomia estrutural dele é ameaça para a estrutura dela que dependia de ele precisar dela para algo essencial. E se ele não precisa, valor de troca dela cai. Porque valor no mercado é determinado por escassez e necessidade. Se ele não precisa, necessidade é zero. E necessidade zero significa valor de troca zero. Não importa quanto valor de uso ela tenha objetivamente. E queda de valor é ferida narcísica massiva, porque ela construiu identidade inteira sobre ser desejável, ser necessária, ser escolhida por homem de qualidade. E homem de qualidade dizendo que não precisa dela, especificamente nem de mulher, genericamente destrói a alicerce de autoestima que ela passou décadas construindo. Klein diria que é ataque ao objeto interno bom que ela internalizou como eu sou valiosa porque homem valioso me quer. E se homem valioso não quer ninguém, a equação colapsa. E colapso gera ansiedade persecutória. Sensação de que mundo é ameaça. De que segurança que ela contava ter não existe. De que futuro que ela planejou não vai acontecer. E tem outra dinâmica operando. A competição entre mulheres. Freud falaria de rivalidade edípica. Filha compete com mãe por atenção do pai. E adulta, mulher compete com outras mulheres por atenção de homem valioso. E competição sempre existiu. Mas competição operava em contexto onde homens participavam. Onde tinha homens suficientes no topo para distribuir entre mulheres competindo. Mas agora tem mulheres competindo por pool que encolheu drasticamente. E encolhimento do pool intensifica competição. E competição intensa gera ansiedade coletiva. Porque se antes uma mulher podia relaxar, sabendo que eventualmente encontraria alguém, agora ela não pode relaxar. Porque toda mulher ao redor dela está competindo pelo mesmo número reduzido de homens disponíveis. E homens que sobraram têm poder de escolha absurdo. Podem escolher a que quiserem. Ou podem escolher nenhuma e ficar tranquilos sozinhos. E poder de escolha deles inverte dinâmica histórica onde mulher escolhia entre pretendentes. Agora, quando o homem de alto valor decide participar, ele é que escolhe. E mulheres competem por ser escolhida. E competição por ser escolhida é humilhante para a mulher que foi criada acreditando que ela é prêmio, não competidora. Lacan diria que ela caiu da posição de objeto A, objeto causa de desejo, para a posição de sujeito desejante que compete por acesso a objeto que é homem próspero. Inversão é brutal psiquicamente. E inversão gera ressentimento. Ressentimento vira raiva. E raiva é direcionada não para si mesma, porque isso seria intolerável para o ego. Raiva é direcionada para homem que causou inversão através de optar por solteirice. Ele vira culpado. Ele vira problema. Ele vira alvo de ódio, que na verdade é ódio de si mesma por estar em posição que ela nunca imaginou estar. Posição de necessitada, não de necessária. Freud tinha conceito chamado retorno do reprimido. É quando o conteúdo que foi reprimido no inconsciente volta à consciência de forma disfarçada, geralmente como sintoma. E o que foi reprimido aqui? A necessidade dela de homem. Cultura disse para reprimir. Feminismo disse que mulher não precisa de homem. Ela internalizou mensagem, reprimiu necessidade. Mas necessidade não desapareceu. Ficou no inconsciente e agora retorna. Retorna como ansiedade quando vê homem próspero solteiro. Retorna como raiva quando ele recusa relacionamento. Retorna como obsessão em convencer ele que a escolha dele é errada. E retorno do reprimido
é sempre disruptivo. Sempre gera conflito entre o que ego consciente acredita e o que inconsciente sente. E conflito gera sofrimento. Sofrimento que ela não entende, porque conscientemente ela acredita que não precisa, mas inconscientemente ela sabe que precisa, e saber inconsciente vaza através de comportamento que contradiz discurso, através de sintoma que expõe verdade que discurso nega. E sintoma, nesse caso, é a histeria coletiva que você vê toda vez que tema de homem solteiro próspero é levantado. Não é discussão racional. É carga emocional desproporcional. É investimento psíquico que só faz sentido se você entende que por baixo do discurso de independência tem oceano de dependência reprimida que ameaça transbordar toda vez que homem afirma autonomia real que expõe a autonomia dela como ilusória. Klein diria que homem próspero solteiro é objeto persecutório. Não porque ele faz mal a ela, mas porque a existência dele expõe fragilidade dela. E exposição de fragilidade ativa defesas primitivas. Defesas que incluem atacar objeto persecutório, tentar destruí-lo simbolicamente, tentar fazer ele desaparecer ou mudar para que a ameaça seja neutralizada e a estrutura defensiva dela possa voltar a operar sem ser constantemente confrontada com própria inadequação. E tem último ponto que precisa ser dito. A mudança é irreversível, não tem volta. Gato saiu da caixa. Homem descobriu que solteirice próspera é viável. Descobriu que pode ter vida satisfatória sem entrar em arranjo, que cultura diz que ele deve entrar, mas que experiência mostra que não serve ele. E descoberta se espalhou. Não é mais marginal, é mainstream. Você tem canais, podcasts, livros, comunidades inteiras de homens discutindo estratégias de vida, que não incluem casamento, que não incluem coabitação, que não incluem compromisso de longo prazo com mulher. E visibilidade dessas comunidades valida escolha. Homem que antes se sentia sozinho ou anormal, por não querer casar agora vê milhares como ele. E validação coletiva dá força para manter escolha contra a pressão social. Freud diria que superego coletivo está mudando. Superego é internalização de normas sociais. E norma que dizia que homem deve casar está sendo questionada, desafiada, rejeitada por número crescente de homens. E rejeição coletiva enfraquece poder da norma sobre indivíduo. Então, homem que há 20 anos cederia à pressão e casaria mesmo sem querer, hoje não cede. Hoje ele tem comunidade que apoia a escolha dele. Tem narrativas alternativas que justificam solteirice não como falha, mas como estratégia racional. E estratégia racional dele é pesadelo dela. Porque se homens em massa optam por ficar fora, o que sobra para ela? Sobra homens que ela não quer. Homens de status igual ou inferior que ela rejeita automaticamente por hipergamia. E rejeição automática deixa ela sozinha. E solidão dela não é escolha como é escolha dele. É consequência. Consequência de filtro hipergâmico em mercado onde oferta no topo desapareceu. E consequência não planejada gera raiva. Raiva de que plano falhou. Raiva de que mundo mudou sem pedir permissão dela. Raiva de que homem que ela esperava que estivesse lá simplesmente não tá. E a ausência dele é presença que assombra. É vazio que grita. É falta que não pode ser preenchida, porque o objeto que preencheria optou por não estar disponível para preencher nada de ninguém, exceto vida dele própria, que ele construiu exatamente do jeito que quis, sem consultar a expectativa dela ou de qualquer mulher sobre o que homem de valor deveria fazer com o sucesso que ele conquistou sozinho. Vamos falar agora de algo que ninguém quer tocar, mas que está no centro de tudo isso. Trauma não elaborado. A mulher moderna carrega trauma que ela não processou. Trauma de expectativa criada e não cumprida pela cultura. Ela foi criada ouvindo que poderia ter tudo. Carreira brilhante e família perfeita. Independência total e parceiro provedor. Liberdade sexual na juventude e compromisso sério na maturidade. E cultura vendeu isso como possível, como garantido até. Basta você ser boa o suficiente, trabalhar o suficiente, se desenvolver o suficiente. E ela acreditou. Freud diria que ela internalizou promessa como contrato.
Contrato onde, se ela cumprisse parte dela, mundo cumpriria parte dele. E ela cumpriu. Estudou, se formou, construiu carreira, ganhou dinheiro, viajou, viveu. E agora chega na parte onde mundo deveria entregar a parte dele, onde homem de qualidade deveria estar lá, pronto, disponível, querendo construir com ela. E ele não tá. Não porque ela falhou, mas porque contrato era mentira. Nunca existiu de verdade. Foi fantasia vendida por cultura que não tinha como garantir entrega. E quebra de contrato imaginário gera trauma. Trauma de promessa não cumprida. E trauma não elaborado vira sintoma. Vira raiva. Vira ressentimento. Vira necessidade de culpar alguém. E alguém, nesse caso, é homem próspero solteiro que recusa papel que ele deveria desempenhar segundo o script que ela aprendeu, mas que ele nunca concordou em seguir. Lacan falaria de nome do pai ausente. Nome do pai é função simbólica que organiza desejo e estabelece limite. E limite é o que permite sujeito funcionar em realidade compartilhada. Mas cultura contemporânea removeu o nome do pai. Disse para a mulher que limite é opressão, que ela pode fazer o que quiser, quando quiser, como quiser, sem consequência. E remoção de limite gerou fantasia de onipotência, fantasia de que ela controla próprio destino completamente, que escolhas dela não têm custo, que tempo não importa, que realidade se adapta a desejo dela, não o contrário. E fantasia funcionou por um tempo, funcionou enquanto ela era jovem, funcionou enquanto o mercado tinha oferta, mas fantasia encontrou real. Real lacaniano é o que não negocia. É limite duro da realidade que fantasia não muda. E real aqui é: tempo passa, fertilidade cai, mercado muda, homens optam diferente. E encontro com real é traumático, porque destrói fantasia que ela construiu identidade inteira sobre. E destruição de fantasia sem ter elaborado luto pela fantasia gera crise. Crise existencial, onde ela não sabe mais quem é, o que quer, o que pode esperar. Klein diria que ela não atravessou posição depressiva. Posição depressiva é quando você reconhece que objeto bom e objeto mau são mesmo objeto. Que mundo não é dividido em perfeito e horrível, mas é complexo, ambíguo, limitado. E atravessar posição depressiva exige luto. Luto pela onipotência infantil. Luto pela fantasia de controle total. E luto é doloroso. Então ela evita. Evita através de negar realidade, através de culpar externo, através de manter raiva direcionada para fora, que defende contra a tristeza, que viria se ela aceitasse que mundo não é como ela imaginava e nunca será. E tem outro trauma operando, trauma de competição feminina que ela não foi preparada para enfrentar. Cultura disse que mulheres são irmãs, que sororidade é real, que mulheres se apoiam e, superficialmente, até apoiam. Mas quando entra a escassez de recurso, apoio vira competição. E recurso escasso aqui é homem de alto valor. E competição é brutal. Freud falaria de narcisismo das pequenas diferenças operando ao contrário. Em vez de grupo se unir contra inimigo externo, grupo se fragmenta em competição interna. E competição interna é mais violenta que externa, porque precisa ser disfarçada, precisa ser negada. Mulher não pode admitir que vê outra mulher como rival. Tem que manter fachada de apoio. Então, competição opera por baixo, opera através de comentários sutis que minam, através de comparações veladas, através de sabotagem emocional disfarçada de preocupação. E violência velada é mais destrutiva que violência aberta, porque violência aberta você pode confrontar. Velada você nem tem como nomear sem parecer paranoica. E viver em ambiente de competição negada gera ansiedade constante. Ansiedade de que toda mulher ao redor é ameaça potencial, de que amizade é estratégia, de que confiança é ingenuidade. E ansiedade constante erode saúde mental ao longo de anos. Klein diria que é impossível desenvolver objeto interno bom e estável quando o ambiente externo é percebido como hostil e traiçoeiro constantemente. Então, ela desenvolve objeto interno persecutório. Mundo vira ameaça. Pessoas viram ameaça.
E a ameaça constante gera defesas rígidas que impedem intimidade real, que relacionamento saudável exigiria, mas que ela não consegue mais acessar, porque defesas que a protegem de competição feminina também a isolam de conexão masculina genuína. Freud diria que tem compulsão à repetição operando aqui também. Ela repete padrão que não funciona. Padrão de buscar homem inalcançável, de investir em quem não está disponível, de ignorar quem está disponível. E repetição não é acidente. É sintoma de trauma não elaborado. Trauma original talvez seja pai ausente, emocionalmente ou fisicamente. Pai que ela queria atenção, mas não conseguia. E adulta, ela busca homem inalcançável como substituto simbólico do pai inalcançável. Busca repetir dinâmica esperando resultado diferente dessa vez. Esperando que dessa vez ela consiga conquistar atenção, validação, compromisso que pai nunca deu. E que homem inalcançável atual também não vai dar, mas que inconsciente dela acredita que se ela tentar mais, se ela for melhor, talvez consiga. É fantasia de reparação, fantasia de que ela pode consertar passado através de presente. Mas passado não conserta. Passado só é elaborado. E elaboração exige aceitar que pai não deu o que devia, que homem atual não vai dar o que ela quer, que padrão precisa mudar, não intensificar. Mas mudança de padrão exige confrontar trauma. E confrontar trauma dói. Então ela evita. Evita através de repetir. E repetição mantém ela presa em ciclo onde ela busca o que não pode ter, ignora o que pode ter e culpa homens por não estarem disponíveis quando disponibilidade deles nunca foi problema. Problema é padrão dela de buscar indisponível, que vem de trauma, que vem de infância, que ela nunca processou. Então continua operando através de escolhas relacionais que garantem infelicidade, que confirma a crença original de que ela não é digna de ser escolhida, que profecia autorrealizável que Freud mapeou, e que continua operando em milhões de mulheres que nem percebem que estão repetindo, não escolhendo. E trauma final é trauma do tempo. Ela foi ensinada que tempo não importa, que idade é só número, que ela pode fazer tudo quando quiser. E biologicamente, até certo ponto, pode, mas relacionalmente tempo importa, porque homem de alto valor que ela quer aos 35, não quer ela aos 35, quer mulher de 28. E essa é a realidade que ninguém fala, mas que todo mundo sabe. Homem de 40 bem-sucedido não busca mulher de 40, busca mulher de 30, de 25 se possível. E preferência dele não é superficialidade, é biologia. É atração por indicadores de fertilidade que cérebro reptiliano processa automaticamente. Freud diria que libido busca propagação de genes, e genes propagam melhor com parceira mais jovem. E racionalização cultural que tenta negar isso não muda impulso primário. E impulso primário dele significa que ela, aos 35, aos 40, compete com mulheres 10 anos mais novas. E competição é desigual. Porque ela tem experiência, tem carreira, tem maturidade. Mas ele não valoriza essas coisas tanto quanto cultura disse que ele valoriza. Ele valoriza beleza, juventude, feminilidade, que mulher mais jovem oferece mais abundantemente, e descoberta de que vantagens que ela adquiriu com o tempo não compensam desvantagens que tempo trouxe é trauma. Trauma de perceber que investimento que ela fez em si mesma profissionalmente não aumentou o valor relacional. Às vezes diminuiu, porque homem de topo não busca parceira de topo, busca parceira que complementa, não que compete. E mulher que passou décadas construindo carreira para competir com homens, descobrindo que competência dela afasta homem que ela quer, é golpe narcísico que gera raiva massiva. Raiva de que jogo mudou. Raiva de que regras que ela seguiu não entregaram prêmio prometido. Raiva de que ela fez tudo certo segundo cultura, mas tudo errado segundo natureza. E raiva é direcionada para homem. Homem que deveria querer ela, mas não quer. Homem que deveria valorizar conquistas dela, mas não valoriza. Homem que deveria estar lá, mas não tá. E a ausência dele é presença que atormenta.
É espelho que reflete que tempo passou, que oportunidades fecharam, que escolhas tiveram consequências, que cultura disse que não teriam, mas que biologia e mercado mostram que sempre tiveram e sempre terão, independente de quantas vezes discurso nega. Realidade que sintoma dela confessa, através de histeria que ninguém entende, incluindo ela mesma. Porque entender exigiria aceitar que cultura mentiu, que ela acreditou que trauma é resultado de mentira, acreditada, não de homem que recusa participar de fantasia que nunca foi real desde o início. Agora vamos falar do que homem próspero solteiro precisa entender. Porque se você chegou até aqui, se você construiu sucesso, se você tem opções, você precisa reconhecer padrões. Precisa identificar táticas que são usadas para tentar te puxar de volta para o jogo que você saiu. E primeira tática é desvalorização. Ela vai tentar diminuir escolha sua. Vai dizer que você tem medo de compromisso, que você é imaturo, que você está fugindo de intimidade. E desvalorização serve função clara. Freud chamaria de projeção defensiva. Ela projeta em você o problema que é dela. Ela precisa de você e você não precisa dela, mas admitir isso fere ego. Então ela inverte. Faz parecer que você é que tem problema, você é que está perdendo, você é que vai se arrepender. E se você não entende mecanismo, você pode começar a duvidar, pode começar a pensar, será que ela tem razão? Será que eu estou evitando algo importante? E dúvida é porta de entrada para manipulação. Lacan diria que ela está tentando reinstalar você como sujeito barrado, sujeito que precisa de outro para completar falta. E reinstalação te enfraquece, te tira de posição de poder que você conquistou. Então, você não engaja, não debate, não justifica. Você simplesmente mantém escolha sua sem precisar de aprovação dela ou de ninguém, porque a aprovação buscada é dependência. E dependência é exatamente o que você saiu de relacionamento para evitar. Segunda tática é tentativa de acesso através de sedução. Ela vai tentar te atrair, vai performar feminilidade, vai mostrar interesse, vai fazer você se sentir especial, escolhido, único. E sedução não é sobre você, é sobre ela conseguir o que quer através de ativar desejo seu. Freud diria que ela usa libido sua contra você. Ativa excitação que compromete julgamento racional. E no estado de excitação, você toma decisões que não tomaria em estado neutro. Decisões de investir tempo, investir atenção, investir recursos, investir emocionalmente. E investimento cria vínculo. E vínculo cria dependência que ela pode explorar depois. Klein diria que ela não te vê como sujeito, te vê como objeto parcial, objeto que serve função de validar ela, de prover recursos, de elevar status, e objeto parcial não tem necessidades próprias válidas, tem apenas função a cumprir. Então, quando sedução funciona, quando você cede, você entra em dinâmica onde você existe para servir necessidade dela, não para ser parceiro em reciprocidade. E reciprocidade é mentira que sedução vende, promete troca igual, mas entrega a simetria onde você dá mais que recebe. E a simetria só fica clara depois que você já investiu demais para sair sem custo. Então defesa é não entrar. É reconhecer sedução como tática, não como interesse genuíno. É manter limites sexuais e emocionais até ter certeza absoluta de que interesse é recíproco, não estratégico. E certeza absoluta é rara. Então, na dúvida, você protege a autonomia sua, que é mais valiosa que qualquer promessa que sedução oferece, mas raramente entrega. Terceira tática é vitimização. Ela vai se apresentar como vítima de relacionamentos passados, de homens que machucaram, de sociedade que é injusta, e vitimização ativa instinto protetor masculino. Você quer ajudar, quer ser diferente dos outros, quer provar que você não é como homens que vieram antes. Freud diria que ela ativa complexo de salvador em você, fantasia de que você pode resgatar ela, curar ela, dar a ela o que outros não deram. E fantasia é armadilha, porque ela não quer ser salva. Ela quer extrair recursos emocionais e materiais
através de posicionar você como salvador que tem obrigação moral de ajudar. Lacan explicaria que ela te coloca em posição de grande outro que deve suprir falta dela. E posição de grande outro é exaustiva, porque falta é infinita. Você nunca supre o suficiente. Sempre tem mais trauma, mais necessidade, mais demanda. Klein diria que ela não desenvolveu capacidade de reparação interna. Espera que reparação venha de fora, de você. E expectativa de que você repare o que outros quebraram é injusta e impossível. Mas ela não te avisa que é impossível. Ela te faz acreditar que se você tentar mais, se você for melhor, você vai conseguir. E tentativa sua de consertar o que não é seu para consertar drena você completamente ao longo de tempo, até você perceber que problema não tinha solução. Tinha apenas função de manter você investindo indefinidamente em projeto de recuperação que nunca termina, porque término significaria que ela não precisa mais de você. E não precisar é fim de controle. Então, ela garante que sempre precisa através de nunca melhorar realmente, apesar de toda a ajuda sua. Quarta tática é triangulação. Ela vai mencionar outros homens. Vai fazer você sentir que está competindo. Vai ativar ciúme, insegurança, necessidade de provar valor. E triangulação funciona porque toca em ferida narcísica masculina de ser comparado e considerado inferior. Freud falaria de rivalidade edípica. Você compete com pai simbólico, com outros homens, por atenção de mulher. E competição ativa esforço. Você tenta mais, investe mais, prova mais. E esforço aumentado é exatamente o que ela quer. Ela não quer necessariamente outros homens. Quer você trabalhando mais para mantê-la. E trabalho seu beneficia ela, não você. Lacan diria que ela usa objeto a imaginário, que é outro homem que pode nem existir realmente, para manipular desejo seu de ser objeto a real, de ser o escolhido. E desejo de ser escolhido te torna vulnerável, porque escolha dela vira validação que você passa a precisar. E precisar de validação dela inverte poder, tira poder de você, dá poder a ela. Klein explicaria que ela usa inveja sua de objeto rival para te fazer valorizar ela mais. Porque se outro quer ela deve valer algo. E valor aumentado dela te faz aceitar termos piores, dar mais, receber menos, tolerar o que não toleraria se não tivesse medo de que ela escolha outro. Então defesa é indiferença. É genuinamente não se importar se ela tem outros, se ela está falando com outros, se ela está considerando outros. Porque se você não está comprometido, competição não existe. Você não compete por algo que você não quer possuir exclusivamente. E não querer possuir é posição de poder que frustra triangulação completamente. Porque triangulação só funciona se você valoriza exclusividade. Se você não valoriza, ela não tem alavanca para te manipular. E última tática é promessa de mudança. Ela vai dizer que mudou, que não é mais como era, que aprendeu, que cresceu, que relacionamento com você seria diferente. E promessa é tentadora, porque você quer acreditar que dessa vez vai funcionar, que ela é exceção, que padrões que você viu em outras não se aplicam a ela. Freud alertaria sobre compulsão à repetição operando em você também. Você repete padrão de dar chance, de acreditar em mudança, de investir em promessa que nunca se concretiza. E repetição é porque trauma seu também não foi elaborado. Trauma de querer salvar, de querer ser especial, de querer provar que você pode ter sucesso onde outros falharam. E trauma não elaborado te torna vulnerável. Klein diria que você projeta objeto bom ideal em mulher que não corresponde ao ideal, mas que você quer que corresponda. E projeção te cega para a realidade. Você vê o que quer ver, não o que está lá. E cegueira voluntária te faz ignorar red flags, ignorar padrões, ignorar comportamento passado, que sempre é melhor indicador de comportamento futuro que promessa de mudança. Lacan diria que mudança real exige travessia de fantasia fundamental. Exige anos de análise. Não acontece porque ela diz que aconteceu. Acontece através de trabalho profundo que maioria não faz.
Então, promessa de mudança sem evidência de anos de trabalho terapêutico é estatisticamente mentira. Não porque ela quer mentir necessariamente, mas porque ela acredita em fantasia de mudança sem fazer trabalho de mudança. E fantasia dela não te protege. Realidade te protege. E realidade é: padrão persiste, comportamento repete, trauma não elaborado opera inconscientemente, independente de quantas vezes ela conscientemente promete diferente. Então, você não acredita em palavras, você observa ações. Ações consistentes ao longo de tempo. E consistência é rara. Então, na dúvida, você protege investimento seu, que é vida sua, que é tempo seu, que é finito e valioso demais para desperdiçar em apostas de alto risco, de baixo retorno, onde única vitória possível é não jogar. E não jogar é o que você já está fazendo. E manutenção de não jogar exige vigilância, exige reconhecer táticas, exige não ceder à pressão, à sedução, à vitimização, à triangulação, à promessa. Exige manter posição que você conquistou através de anos de construção, onde vida sua é sua não propriedade compartilhada, não projeto coletivo, não responsabilidade sua de preencher vazio alheio, mas expressão autêntica de autonomia que você lutou para ter e que você não negocia por nada nem ninguém, que não agrega valor genuíno recíproco, que relacionamento moderno raramente oferece, mas sempre promete que promessa, que te trouxe até aqui, de perceber que promessa é isca, e que isca só funciona em quem ainda não aprendeu que anzol vem junto e que peixe fisgado raramente sobrevive, para contar história de como liberdade era melhor que qualquer ilusão vendida por quem pescava. A metáfora que resume tudo é simples. Você construiu o castelo, levou anos, cada pedra foi colocada com esforço, você sacrificou, você trabalhou, você abriu mão de prazeres imediatos por construção de longo prazo, e castelo agora está pronto, sólido, bonito, funcional, e você vive nele bem, sozinho, mas bem, confortável, seguro, livre para fazer o que quiser dentro de muros que você construiu, e aí aparece alguém que não ajudou a construir, que não carregou pedra, que não sacrificou nada. Que essa pessoa quer entrar, quer morar no castelo, quer usufruir de tudo que você construiu, e não apenas usufruir, quer mudar, quer redecorar, quer trazer regras, quer influenciar como você vive no espaço que você construiu sozinho. Freud diria que é invasão, invasão disfarçada de parceria, e invasão sempre gera resistência. Você não construiu o castelo para dividir com quem não contribuiu. Você construiu para ter autonomia. Que autonomia não negocia com quem não respeita. Que autonomia é resultado de trabalho, não é presente a ser compartilhado. Lacan diria que ela quer acesso a falo simbólico que castelo representa. Quer status, segurança, recursos que você tem. Mas não quer pagar preço que você pagou para ter. Quer atalho. Quer entrar por porta que você abriu através de década de esforço. E atalho dela é histeria. É fazer você sentir culpado por ter o que você trabalhou para ter. É fazer você sentir obrigado a compartilhar, porque cultura diz que homem generoso compartilha. Mas generosidade com quem respeita é virtude. Generosidade com quem explora é fraqueza. A trincheira masculina precisa entender que histeria feminina diante de homem próspero solteiro não é sobre você especificamente, é sobre estrutura, é sobre sistema que dependia de você participar e que entra em crise quando você opta por não participar. Freud explicaria que sintoma coletivo revela patologia coletiva, e patologia aqui é dependência feminina de provisão masculina que foi mascarada por décadas de discurso de independência, mas que sintoma expõe como mentira. Klein diria que sociedade inteira operava por fantasia de que mulher podia ter tudo sem custo. Podia adiar maternidade, podia focar em carreira, podia ser seletiva infinitamente, e no final, homem estaria lá esperando. Mas fantasia encontrou realidade. E realidade é que homem cansou de esperar. Decidiu que vida dele é mais importante que função que sociedade atribuiu a ele.
E decisão coletiva de homens de topo de optar por solteirice quebra a fantasia inteira, quebra sistema inteiro, e quebra gera pânico. Pânico que você vê como histeria, como artigos, como podcasts, como terapeutas patologizando solteirice masculina, como pressão social massiva tentando te fazer voltar. E pressão só confirma que escolha sua é certa. Porque se sistema precisa de você tanto assim, é porque sistema não serve você. Serve alguém que não é você. E servir sistema que não te serve é traição de si mesmo que Freud identificaria como neurose masoquista. Você se sacrifica por aprovação externa que nunca te satisfaz realmente. Então você para de buscar aprovação. Você busca satisfação. E satisfação vem de viver vida que você escolheu, não vida que foi escolhida para você por expectativa cultural que nunca perguntou se você concordava. Deixe nos comentários se você é homem próspero que optou por solteirice. Comenta como mulheres reagiram. Quanto de pressão você recebeu? Quantas vezes te chamaram de imaturo, de egoísta, de problemático? Quantas vezes tentaram te convencer que você está perdendo algo essencial? E quantas vezes você quase acreditou antes de perceber que pressão era manipulação, não preocupação genuína? A trincheira precisa de documentação. Porque padrão é universal, mas homem isolado acha que é único, acha que problema é dele, que inadequação é dele, quando realidade é que milhares de homens vivem mesma dinâmica, mesma pressão, mesma histeria direcionada a eles. E documentação coletiva valida a escolha individual, mostra que você não está louco, você está lúcido. Você viu o que cultura esconde, viu que relacionamento moderno tem custo desproporcional, viu que mulher moderna oferece menos e demanda mais, viu que jogo mudou, mas expectativa sobre você não mudou. Esperavam que você provesse como o pai proveu, mas sem receber o que pai recebia, sem respeito, sem gratidão, sem reconhecimento, apenas demanda, demanda de provisão material, sem reciprocidade emocional, demanda de compromisso sem lealdade, demanda de sacrifício sem recompensa. E você calculou custo-benefício e conta não fechou, então você saiu. E saída não é fracasso, é vitória, é recusa de aceitar arranjo injusto. Reafirmação de valor próprio que cultura tentou te fazer esquecer, mas que você recuperou através de anos de construção de vida que funciona sem precisar de validação alheia. Marque, amigo, que está